Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu inicio uma nova unidade. Nós vamos estudar as reações químicas. Vamos que vamos! Fenômeno químico ou reação química. O termo reação química é mais utilizado. Uma reação química é uma transformação que altera a natureza da matéria, produzindo pelo menos uma nova substância. Algumas alterações visuais servem para nós identificarmos a ocorrência de uma reação química. São elas: mudança de cor, liberação de um gás, também conhecida como efervescência, formação de um sólido, aparecimento de chama ou luminosidade. Uma reação química é representada graficamente por uma equação química. Aqui está uma equação química. No lado esquerdo da seta, a gente coloca as fórmulas das substâncias presentes antes da reação começar. Essas substâncias são chamadas de reagentes. No lado direito da seta, a gente coloca as fórmulas das substâncias formadas na reação. Essas substâncias são denominadas produtos. O lado esquerdo dessa equação química é chamado de primeiro membro e o lado direito é chamado de segundo membro. Além das fórmulas dos reagentes e produtos, também podem ser incluídos os seguintes códigos. Esses códigos aqui são colocados ao lado das fórmulas de cada substância participante da reação. S, entre parênteses, significa estado sólido. L, entre parênteses, significa estado líquido. G, entre parênteses, significa estado gasoso. V, entre parênteses, significa vapor. O código aqui, entre parênteses, significa que a substância está misturada em água. Ela está em solução aquosa. Lembrando que solução é sinônimo de mistura homogênea. O delta e o raio podem ser colocados sobre a seta. O delta indica aquecimento e o raio indica o uso da corrente elétrica para provocar a reação química. Pessoal, vamos estudar alguns exemplos de reações químicas. O exemplo 1 é a queima do carvão. Queima também é conhecida como combustão. O que acontece na queima do carvão? O carvão é formado basicamente por carbono. Então, o carbono entra em contato com moléculas do gás oxigênio e se transformam em moléculas de gás carbônico. Então, a gente pode dizer que é uma reação química. Antes tinha carbono e gás oxigênio e depois houve a formação de gás carbônico. Só que para haver a combustão do carvão, não basta haver contato entre os átomos de carbono e as moléculas do gás oxigênio. A gente também tem que adicionar calor. Normalmente, para se queimar carvão, a gente risca um fósforo. Para que uma combustão ocorra, deve ter um combustível, que nesse caso é o carvão. O combustível é o material que está sendo queimado. O comburente, que é aquele que permite a existência da chama, que é o gás oxigênio. E o calor, que deve ser fornecido. Agora, como a gente representa graficamente o fenômeno da queima do carvão? A queima ou combustão do carvão é uma reação química. A gente representa essa reação química por uma equação química. Então, do lado esquerdo da seta estão as substâncias iniciais, aquelas que estavam presentes antes da reação. Elas são chamadas de reagentes. E após a seta, nós colocamos o produto da reação, no caso aqui o gás carbônico. Então aqui, antes da seta, como o carvão é formado basicamente por carbono, eu coloquei aqui o componente principal do carvão, que é o carbono. Carbono no estado sólido, mais o gás oxigênio, que é representado pela fórmula O2. As moléculas desse gás têm essa fórmula. O G, entre parênteses, significa que essa substância está no estado gasoso. Após a seta, a substância é produzida, que é o gás carbônico. Olha aqui a indicação do seu estado físico, gasoso. Portanto, os reagentes dessa reação química são
carbono e gás oxigênio. E o produto é o gás carbônico. O exemplo 2 é a decomposição da sacarose. Ao aquecer a sacarose, ela se transformou em carvão e água. Então aqui está a equação química que representa a decomposição da sacarose. No lado esquerdo está a fórmula da sacarose. As moléculas de sacarose têm essa fórmula. O estado físico sólido e do lado direito as substâncias que foram formadas na reação química. Carvão é representado por carbono no estado sólido e o vapor d'água é representado dessa fórmula, H2O com V entre parênteses. Agora olha só, na frente do símbolo do carbono e na frente da fórmula da água eu coloquei os números. Esses números são chamados coeficientes estequiométricos. A gente utiliza esses coeficientes para balancear a equação química. Mas como assim? Observe uma coisa, do lado esquerdo da equação química há 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Numa reação química, os átomos não desaparecem. Se no lado esquerdo da reação há 12 átomos de carbono, no lado direito também tem que ter 12 átomos de carbono. A mesma coisa vale para o hidrogênio e para o oxigênio. Se do lado esquerdo há 22 átomos de hidrogênio, do lado direito também tem que ter 22 átomos de hidrogênio. Se no lado esquerdo há 11 átomos de oxigênio, do lado direito tem que ter 11 átomos de oxigênio. O carvão é formado por átomos de carbono e o símbolo do carbono é C. A decomposição de uma molécula de sacarose produz 12 átomos de carbono. Então, do lado esquerdo há 12 átomos do carbono e do lado direito há 12 átomos de carbono. Esse coeficiente 11 colocado na frente da fórmula da água multiplica os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, olha só, 11 vezes 2 é igual a 22 átomos de hidrogênio. 11 vezes 1, o índice do oxigênio é igual a 1, é igual a 11 átomos de oxigênio. Então, aqui tem 22 átomos de hidrogênio na direita e 22 átomos de hidrogênio na esquerda. 11 átomos de oxigênio na direita e 11 átomos de oxigênio na esquerda. A gente pode interpretar essa equação química da seguinte forma. Cada molécula de sacarose que sofre decomposição produz 12 átomos de carbono e 11 moléculas de água. Então a gente pode pensar o seguinte, se eu fizer a decomposição de duas moléculas de sacarose, serão produzidos 24 átomos de carbono e 22 moléculas de água. Se eu fizer a decomposição de 10 moléculas de sacarose, serão produzidos 120 átomos de carbono e 110 moléculas de água. Esses valores são proporcionais. A substância reagente dessa reação química é a sacarose, C12H22O11. E as substâncias produzidas, ou seja, os produtos, são carbono e água. Observe que quando são solicitadas as fórmulas dos reagentes e produtos, a gente não coloca os coeficientes estequiométricos. A gente coloca a fórmula ou, no caso do carvão, o símbolo do elemento químico que forma esse material. Mais um exemplo. Essa aqui é a equação química que representa a reação de formação e decomposição da amônia. A amônia é um gás em condições ambientes cuja fórmula é NH3. Esse gás também é conhecido como gás amoníaco. Observe que essa equação química é representada por uma seta dupla. Isso significa que a reação ocorre tanto para a direita quanto para a esquerda. Na reação para a direita, a amônia está sendo formada a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. E na reação que ocorre para a esquerda, a amônia está se decompondo em gás hidrogênio e gás nitrogênio. Essas reações ocorrem simultaneamente. Isso significa que essa equação química representa uma reação reversível. A reação que ocorre para a direita é chamada de reação direta, e a reação que ocorre para a esquerda é chamada de reação
inversa. Os reagentes da reação direta são as substâncias que estão do lado esquerdo da seta dupla, ou seja, N2 e H2. E o produto da reação direta é a substância que está do lado direito da seta dupla, ou seja, o NH3. O reagente da reação inversa é a substância que está do lado direito da seta dupla, ou seja, o NH3. E os produtos da reação inversa são as substâncias que estão do lado esquerdo da seta dupla, N2 e H2. Observe nessa equação química os coeficientes estequiométricos utilizados. Na frente do N2 eu coloquei o número 1. Esse número 1 pode ser omitido. No lado esquerdo dessa equação química há 2 átomos de nitrogênio. No lado direito também há 2 átomos de nitrogênio. No lado esquerdo dessa equação química há 6 átomos de hidrogênio. 3 vezes 2. E do lado direito também há 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3. Isso significa que cada uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio e produz 2 moléculas de gás amônia. Ou cada 2 moléculas de gás amônia se decompõem em 3 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás nitrogênio. Beleza, pessoal? Show de bola! Muito legal isso, não é? Na próxima videoaula eu apresento para vocês balanceamento de equações químicas. Eu agradeço muito por você ter assistido essa videoaula até o final. Espero que você tenha aprendido direitinho. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar aquele seu gostei, aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Estou indo! Tchau, tchau! Muito obrigado por sua atenção! Fui!